reações, quais memória ou sentimento antigo pode estar ligado a elas. Esses tipo assim, ó, identifique ó, a primeira. Identifique suas reações exageradas. Quais situações em seu dia a dia fazem você reagir de forma desproporcional? Você tá falando de qual capítulo? Do 1. Ah, você tá lá no 1. É, não respondi o 1. Tá gravando, tá, meninas? Só pra vocês saberem, eu já coloquei pra gravar. Sim. Identifique as reações exageradas. Quais situações em seu dia a dia fazem você reagir de forma desproporcional? Eu vou dar um exemplo, tá? Quando eu me sinto sobrecarregada, com várias coisas para fazer ao mesmo tempo, eu me ativa um gatilho de desespero e ansiedade. Isso me tira do sério. Quando eu tô com muita coisa para fazer ao mesmo tempo, eu fico nervosa, me ativa um gatilho, como que se eu não fizer rápido, alguém vai me bater, alguém vai me pressionar. Então, esse é o meu exemplo, que eu fico assim. Então, é para você identificar o que faz você ficar dessa situação que te deixa desproporcional, desregulada. Desregulada. Entendi. Então, aí você vai colocar com as suas palavras aquilo que te deixa fora do normal, entendeu? Uhum. Entendeu, Essa? Entendi. Ah, entendi. Eu escrevi aqui porque eu acho que eu não tenho essa primeira aula, né? Acho que no primeiro dia. Na verdade, se você não tirou o Eu xerox, faltei nesse dia. Na aula também eu faltei, eu esqueci. mas Foi você. Não, terça eu passada. até participei, mas foi o meu primeiro dia, então eu estava toda fora do quadrinho, sabe? Aham. Mas, Sandra, eu deixei gravado. Você assistiu? Sim. Tá. Porque Eu lá também fala. ouvi, né, a leitura. Eu Precisa. assisti. Mas aí vocês podem me perguntar lá no grupo mesmo, aquele grupo é aberto para fazer pergunta. Sueli, eu não tô sabendo responder essa, tira um print e coloca. Ou vai no meu privado também, pode perguntar no meu privado, tá bom, gente? Aí eu ajudo vocês. Alguém quer mandar esse link? Vocês conseguem mandar o link lá no grupo da reprogramação mental para quem quiser entrar? É um convidado. Se quiser mandar para alguém também, para amiga. Deixa eu ver. Se quiser mandar para aquela sua amiga, Elza, lá, pode. A Natália? Convidar, né, para assistir. Vai que quer. Aí eu já vou começar o capítulo Agora, 3, tá? tardezinha, eu conversei com ela. Tá Não bom. sei se ela vai. Não, daqui já tem. Esse aqui já tem. O número 3 eu já vou começar a ler, tá bom? Capítulo 3. Tá. Então vamos lá. Boa noite para todos vocês, né? Que eu tô aqui gravando. Para quem tá chegando Boa noite. agora. Gente, hoje nós vamos estar. A gente estava discutindo um pouco. Para vocês que vai estar assistindo gravado depois, nós estávamos discutindo um pouco sobre umas perguntas do livro. Mas hoje a gente vai continuar a leitura do capítulo 3, do Caminhos de Esperança. Então, você que vai assistir depois a gravação, acompanha e vai tira xerox dos exercícios para vocês responder e entrar naquele mergulho para dentro de vocês, porque são resposta individual. Eu respondo com as minhas palavras, a Sandra com as palavras dela e a Elza também com a palavra dela. Então, cada pessoa vai responder. Deixa eu ver aqui. Boa noite, seja bem-vinda à leitura do capítulo 3. Fique à vontade, a gente está aqui em andamento. Seja a nossa convidada de hoje. É um prazer ter você aqui. Então, gente, vamos começar esse capítulo 3. As lembranças que moldam as nossas memórias entre o afeto e a dor. Então, nesse capítulo aqui, a gente vai falar sobre as lembranças que nos molda. O que é moldar? Quem faz bolo, quem faz pão, qualquer coisa aí sabe que moldar é aquilo que do jeito que coloca na forma vai sair, não é?
Moldar também é os aprendizados que molda no nosso cérebro, lá na nossa infância, ou todo aquilo que a gente vive na nossa vida vai moldando as nossas memórias e afeto ou dor, né? E a dor. Então, é aqui, todos nós carregamos feridas e, por exemplo, a diferença está entre quem aprende a curá-las e quem as deixa definir o rumo à sua vida. Desde quando nascemos, começamos a trilhar a estrada da vida. A vida é uma estrada. Em algum momento, todos nós fomos feridos. E certas situações podem deixar marcas mais leves, enquanto outras cicatrizes profundas. Não importa se crescemos em um lar amoroso ou destrutivo, se tivemos uma infância com fartura ou escassez. As feridas fazem parte da nossa história e muitas das vezes essas dores costumam permanecer escondidas em nosso inconsciente. Consequentemente, moldam o nosso comportamento e escolhas, além de afetar o nosso relacionamento. Ó, para quem está acompanhando no livro, é a página 66, tá? Qualquer coisa, vocês podem levantar a mãozinha aí para me entender que eu tô muito rápido. Pode falar, tá muito rápido. Relacionamentos, né? Então, por isso, encará-las não é uma opção, mas uma necessidade para quem deseja viver de forma plena. Eu lembro-me, por exemplo, do caso de um empresário bem-sucedido. Aqui ela está contando a história de um empresário. Esse empresário, ele era bem-sucedido, né? Ganhava muito dinheiro, ele era proprietário de uma casa noturna e em uma capital relativamente pequena. Então, era um lugar pequeno, todo mundo conhecia ele. Ele era casado com uma mulher deslumbrante, essa mulher era linda. E além de ela ser a beleza dela, ela era tão bonita que ela parecia ser uma atriz de Hollywood. Mas a beleza dela não era a única coisa que ela tinha. Ela também era ela era muito inteligente, ela era uma boa mãe, uma esposa excelente, ela era dedicada e apesar de todas as humilhações, ela continuava ao lado do marido. Ela tinha tanta beleza, inteligência, uma excelente esposa, mas ela sofria com o marido, porque o marido traía ela. E não traía pouco, traía muito. E ela não conseguia se livrar dele. Júlio era o nome do empresário. Por outro lado, ele era infiel. Ele traía a esposa quase todos os dias, era diariamente, com clientes, funcionárias, reputação. E para piorar ainda mais a situação, ele era viciado em pornografia. Então, ele fazia muita coisa errada, assim, ele era infiel com a esposa, né? E ele buscou ajuda da psicóloga. Ele foi buscar ajuda na terapeuta. E uma das suas sessões, a terapeuta perguntou para Júlio. Em sua das consultas, decidi ser direto e perguntar, Júlio, por que você faz isso com a sua esposa? Se sua esposa é tão linda, ela ama você, ela trabalha em uma das suas empresas, é uma parceria dedicada, ela é uma parceira muito dedicada e não sabemos até quando ela vai aguentar suas traições. Você mesmo reconhece que o problema não é ela, o problema é você. E aí por que você faz isso, né? Aí ele falou assim, que consegue seduzir mulheres. Aquele tipo de pensamento que caiu na minha rede é peixe. Ele falou de uma forma mas também vejo que você sofre porque não quer perder a sua família. Portanto, o que você está tentando provar para as pessoas ou exibir para as mulheres? E ainda acha que é um troféu, tudo isso você faz errado. Aí ele respondeu com um sorriso meio engraçado, doutora, eu não sei, eu não consigo entender, mas também não consigo parar. Doutora, eu não sei o que acontece, mas também meu pai já até me chamou a atenção várias vezes, até me chamou de vagabundo e disse que nunca me deu um péssimo exemplo. E o pior, doutora, acho que já traí minha esposa mais de 300 vezes.
Ele desabou, né, na terapia, contando para a terapeuta. Nem sempre chego finalmente ao término de uma relação sexual, mas às vezes eu pago para as mulheres somente para elas ficarem comigo, passar a mão em mim, beijar na frente das pessoas. Júlio não ficava com as mulheres por amor e nem para sentir prazer. Era só para se sentir amado, né? Nem converso com elas, nem quero saber o nome delas, eu nem olho no olho dela. É vergonhoso, doutora, falar isso. Parece um vício. Naquele momento ficou claro que o problema de Júlio não era apenas uma questão de impulso ou desejo. A sua compulsão por validação vinha de uma ferida emocional muito antiga. Eu conversei com Júlio, tentando entender a origem daquele comportamento, olhei em seus olhos e perguntei: você já sofreu alguma decepção amorosa que deixou marcas, Júlio? E ele recitou, mas logo, num momento de silêncio que parecia eterno, começou a falar com a voz embargada: doutora, eu era um adolescente feio e inseguro. O meu pai era rico, mas ninguém queria ficar comigo. Um belo dia, eu consegui uma namorada que era a Miss da cidade. Ela era muito linda e eu me sentia o homem mais poderoso do mundo. Olha, gente, então ali já estava mostrando a ferida emocional de Júlio. Vocês estão entendendo? Que era porque ele queria descontar. Por quê? Essa namorada era a Miss, quer dizer, a moça mais bonita da cidade. Ela era linda e eu me sentia um homem mais poderoso do mundo. E ele contou que havia ficado noivo daquela jovem. E quando chegou bem próximo da festa para celebrar o compromisso, a moça terminou tudo com ele. E trocou ele por outro rapaz. Isso, ele era adolescente. Naquele momento, Júlio começou a construir um padrão, conquistar a mulher bonita para mostrar ao mundo e a ex que abandonou, que ele tinha valor. Naquele momento que construiu a ferida da rejeição, do abandono, da humilhação, ele é um mecanismo de defesa. Ele começou a arrumar várias mulheres para querer provar para todo mundo que ele tinha valor. Então, Júlio cresce, casa e continua com essa traição, não porque ele queria trair a esposa, era uma maneira que ele se sentia validado pelas pessoas, por isso que ele nem terminava a relação sexual, era só para sentir, vocês estão vendo que eu posso ter a mulher que eu quero? Porque lá na adolescência ele foi traído, ele foi trocado, porque ele amava aquela moça, e aquela moça trocou ele por outro, então ele ficou com essa moldagem. Lembra o nome do capítulo, que é molda das lembranças? Ele teve que arrumar um mecanismo de defesa para se sentir poderoso, que ele precisava trair muito, arrumar muitas mulheres para sentir valor. Aqui, continuando, ó, então é um motivo de vingança. Ele arrumou um jeito de vingar contra a memória que ele nunca conseguiu superar. Na verdade, ele nunca tinha conseguido superar. Então, era uma vingança interna, lá no inconsciente. Lembra do inconsciente? O caso de Júlio é um exemplo clássico de como feridas emocionais podem moldar os nossos comportamentos. A dor, o abandono que ele havia sofrido na adolescência. Então, no entanto, enquanto ele tentava ganhar essa batalha invisível, perdia coisas muito mais valiosas. Ele sacrificava a dignidade, pois embora fosse visto como um homem rico, sua reputação era marcada pela desonra. Ele também perdia a paz. Afinal, vivia inquieto e preso ao ciclo de conquistas e traições. E além disso, sua família sofria a consequência. A sua esposa, apesar de ainda estar ao lado dele, estava cansada, exausta, de um colapso emocional. E a esposa estava sofrendo porque ela gostava dele e ele só traía ela. Então, olha a importância de buscar terapia. Olha a importância. Ali na terapia, ele contou, a terapeuta mostrou e ali começou os tratamentos e ali para ele parar, porque ele foi ver que não é porque ele queria trair, era por causa lá da adolescência, sobre aquela ferida que ficou sem curar. Então, continuando aqui, ó, talvez você não tenha uma história como a de Júlio, com tantas feridas emocionais, tente a manifestar de diferente forma na vida de cada pessoa.
Mas a rejeição ou as palavras cruéis de familiares na infância ou adolescência, por exemplo, pode ser devastadora. Uma criança ou uma adolescente que envolve o tempo todo com frase. Quem aí já ouviu essa frase? Você não faz nada certo. Você é um burro inútil. Internaliza essas mensagens de desvalorização e aos poucos começa a acreditar que não são capazes e desenvolve uma insegurança que o acompanha na vida adulta. Então, por que hoje tem muito adulto que não para em trabalho, que não consegue passar em qualquer teste ou vai fazer alguma entrevista, é inseguro, tem medo, ou dirigir, ou tantas outras coisas, porque na infância, quando era para construir, que era a hora de receber palavra de elogio, ouviram palavras, você não presta para nada, você quando crescer não vai dar em nada, ninguém vai gostar de você. São palavras que moldam o nosso cérebro, o nosso inconsciente e cresce com essa insegurança. Essas feridas é ainda gravada quando sofre bullying. Quem aí sofreu bullying na escola? Na escola, por exemplo, ridicularizados por aparência, sente-se ainda mais inadequados e cresce evitando se expor por medo e serem julgados ou humilhados novamente. Então, essa pessoa que sofreu muito bullying ou teve muito apelido que não gostava, ela é insegura, ela não gosta de tirar foto, ela não gosta de estar no meio de muita gente, porque ela acha que aquilo que ela acredita, ele é feio, ela é feia, o povo vai rir, tudo porque lá na infância passou por isso. Essas experiências parecem pequenas, mas deixam marcas profundas. Cada pessoa as processa de um jeito diferente. Às vezes, se alguém chegar em mim e falar uma coisa, eu não vou ligar, mas se outra pessoa vai entender diferente. Então, trauma não é porque é a mesma coisa. Trauma é o jeito que eu entendo. Então, por isso que cada pessoa tem um tipo de trauma. Porque aquela pessoa vai entender de uma forma diferente da outra pessoa. Então, aqui, e é por isso que o autoconhecimento é tão importante. Isso que nós estamos fazendo aqui é autoconhecimento. É uma leitura, é um aprendizado, é uma terapia, é um grupo terapêutico. Ele nos ajuda a enfrentar trauma, aceitar o que aconteceu e escolher nossas emoções. Esse processo de introspecção permite que façamos uma limpeza emocional e ressignifiquemos nossas dores, para que consigamos caminhar em direção ao sucesso. Estamos quase terminando aqui esse capítulo. Afinal de contas, a vida não é um ensaio. O passado não volta e o futuro está intacto. Essa frase é muito linda, porque o nosso passado não tem como voltar. Se tivesse, era maravilhoso, mas não tem. Então, o que vamos fazer com o passado? Precisa ressignificar. O que é ressignificar? É entender aquilo que foi acontecido e olhar com outros olhos para que o futuro é intacto. Intacto não quer dizer que está tudo limpo, a gente vai construir. Mas construir o quê? Construir uma nova vida. E como faz para ter uma vida feliz? Primeiro, a gente precisa olhar para o passado e ressignificar. Tudo o que vivemos não desaparece com o passar do tempo, mas se transforma em memórias. Quais são as memórias que você tem da sua vida? São boas ou ruins? A gente precisa ter essas perguntas para nós mesmos. Fragmentos da nossa história que funcionam como fotografias emocionais arquivadas em nossa mente, sempre pronta para nos lembrar de onde vivemos e o que vivemos. Algumas lembranças são como tesouros que aquecem o coração e nos trazem alegria. Não é verdade que temos umas lembranças na nossa vida que nós queremos ficar lembrando? É maravilhoso aquele dia que meu filho nasceu, aquele dia do meu casamento. Lembranças que marcam, dia da formatura, dia que você, com uma amiga, um passeio, são coisas que te trazem, isso é bom. Outros, no entanto, puxam nós para trás, e tem outros que nós não queremos mais voltar para lembrar, ou trazem por insegurança. Sejam boas ou ruins, memórias moldam quem nós somos, influencia a forma como nós vivemos. Depende de como escolhemos olhar para cada uma. Podem se tornar aliadas que nos impulsionam, a barreira que nos prende. Portanto, eu gostaria de falar sobre 3 tipos de memórias que temos. A primeira, vamos falar sobre culturais, afetivas e traumáticas. O que é isso? As culturais são aquelas que herdamos do ambiente da nossa volta.
Tá vendo? Quando a gente vive num ambiente que é disfuncional, nós vamos crescer uma pessoa disfuncional. Nós aprendeu naquele lar ali ser disfuncional. Por isso a gente vê aí criança fazendo coisas ruins. Aí a gente fala, mas como uma criança pode fazer tudo isso? Se nós for ir na casa dessa criança, os pais fazem. Então, crianças são apenas espelhos, o reflexo dos pais. Então, é muito importante que isso aqui, entender que aprende no ambiente. Então, vamos lá, continuando, né? São aquelas que herdamos no ambiente à nossa volta. Crenças, valores e tradições que absorvemos sem perceber. São como herança invisíveis que não definem quem somos, mas moldam o nosso modo de pensar e agir, pois estão ligados aos costumes e práticas do contexto em que crescemos. Desde cedo, somos expostos a hábitos e comportamentos que absorvemos quase que automaticamente. Pense, por exemplo, nos hábitos familiares. Quem aí tem os hábitos de família? Quem aí fala assim, nossa, mas eu faço igualzinho meu pai, nossa, eu falo essa palavra porque minha mãe falava. Isso aí foi aprendido nos hábitos familiares. Onde a sua mãe guardava a chave? Na porta. Talvez você sempre guarda no mesmo lugar. Uma prática que você acabou replicando em sua casa. Existe também as crenças, as superstições populares. Lembra-se das vassouras que colocava atrás da porta para mandar as visitas embora? Ou do clássico, não passa embaixo da escada porque vai dar azar. Isso são tradições culturais, também nos marca de alguma forma. Aí as músicas infantil de uma geração são um bom exemplo. Por exemplo, aquela uma: tirei o pau no gato, a gente ouviu e quando casa, canta para os filhos. Então, a gente está levando repetições das mesmas coisas. Quem aí está entendendo, gente? Hoje, muitas dessas canções são questionadas. Tá entendendo tudinho. Tá entendendo? Isso é muito Aquela bom. ali tá escondida. Tá jantando, não perde tempo não. Vamos lá. Hoje, muito dessas canções são questionadas, mas elas marcam a infância de muita gente. Essas memórias culturais podem parecer insignificantes, mas de forma à base de que entendemos como normal no dia a dia. Vamos falar da terceira memória. Lembra que é 3? Memória afetiva, por sua vez. Algo ligado às nossas emoções e pode ser tanto positiva quanto negativa. E essas lembranças se formam a partir de momentos de carinho e amor, ou, infelizmente, de desprezo e humilhação. O dia em que seus pais compareceram à sua apresentação na escola. Quem aí lembra quando estava na escola e os pais iam nas apresentações? O sabor inconfundível de um bolo de fubá feito pela sua avó. Nossa, né? A gente lembra assim, esse bolo lembra minha mãe, eu lembro a minha avó. Isso aí são memórias. Infelizmente, frase como: você nunca será nada para a vida. Por que não pode ser como seu irmão? E quem aí lembra que você já foi comparada com a sua irmã, ou com a sua prima, ou com a sua vizinha? Isso aí, essas palavras ditas por alguém que deveria apoiar. Às vezes a gente acha que os pais, ou o avô, ou alguém que gosta de nós vai apoiar e vai falar essas frases tão ridículas e a gente fica acreditando e aí cresce com essa insegurança. Essas situações podem afetar a forma como você enxerga a si mesmo e se relaciona com os outros, seja de forma construtiva ou prejudicial. Já as memórias traumáticas são as mais difíceis, por costumar ser recalques inconscientes. O que é recalque inconsciente? Inconsciente, você sabe que é tudo aquilo que vocês não lembram. E recalque? Recalque é tudo aquilo que você não entendeu, não compreendeu, mas resolveu jogar para debaixo do tapete. Isso aí vira uma sombra, um recalque, e ali vai ficar escondido, e hoje na vida adulta você é desse jeito que é por causa desses recalques lá da sua infância. Ficam lá dentro, agindo como sombras, até que seja ressignificado. Por isso é bom vir para a terapia, para ressignificar. Tais experiências dolorosas têm o poder de moldar as nossas percepções a respeito de nós mesmos e do mundo. Por exemplo, uma mulher que cresceu ouvindo que não era tão bonita quanto a irmã pode ser
pode se tornar alguém com uma baixa autoestima. Quem aí tem baixa autoestima? Meu Deus. Então, aí por que eu tenho baixa autoestima? Aí a gente precisa ouvir sua história. A gente precisa cavucar, ouvir lá o seu passado. Sempre tentando agradar para se sentir aceita. E por que tem as pessoas que faz tudo para todo mundo e vive sobrecarregada? Porque ela tenta ser aceita, ela agrada todo mundo para ela se sentir bem. Um professor que ridiculariza um aluno na frente de toda a classe pode gerar pode gerar nesse menino um sentimento de vergonha e inadequação. Sem mencionar os abusos físicos ou emocionais vindo de quem deveria oferecer proteção e amor. O professor não tem que chamar atenção na frente da classe inteira, porque ali vai criar um trauma. Mas é isso que a gente mais vê. Não sei tanto agora, mas antigamente, né, ponhava de castigo na frente de todo mundo, ou em cima do joelhado no carocinho do milho, em cima de tanta coisas, né? Todas carregamos memórias que nos ajudam ou atrapalham no caminho da vida. Aceitar feridas do passado, perdoar a si mesmo ou outros e ressignificar as experiências é o primeiro passo para se libertar dessas bagagens emocionais. Como você está lidando com suas memórias? Olha a pergunta. Como você está lidando com as suas memórias? O que ainda está pesado em sua jornada? Tem alguma coisa pesada na sua jornada? O que você está reclamando? Talvez seja a hora de abrir a mala. Falar nisso, o capítulo passado nós falamos de abrir a mala. Você já abriu a sua mala? Olhar o que está dentro e, como mencionado no capítulo anterior, deixar para trás o que não serve mais. Lembre-se de termos o poder de escolher o que faremos com nossas lembranças, mantê-las como um peso que nos prende ou transformá-la em degraus para uma vida melhor. Temos o poder de escolher o que faremos com as nossas lembranças. Chegamos no final do capítulo 3. Agora, esses exercícios vou mandar em PDF para você. Na verdade, eu já mandei, né? Isso aqui já foi mandado, agora que eu tô lembrando. E lá vocês vão imprimir, ou quem já tem o livro, já tem todos os exercícios no livro. E vocês precisam fazer uma por uma. Procure marcar um horário na agenda, procura tirar um lugar que você faça o exercício sozinha, para que você preste atenção. Porque se às vezes a gente faz assim, assistindo outra coisa ou conversando com alguém, a gente não consegue dar um mergulho para dentro de nós. Alguém quer fazer alguma pergunta para mim já começar o capítulo 4? Ou quer deixar as perguntas tudo para o finalzinho? Deixar para o finalzinho? Então tá bom, porque eu tô com medo do tempo aqui, não dá tempo. Tá gravando, tá? O capítulo 4 fala sobre a infância, que é o solo que nós pisamos durante toda a vida. Vocês entendem essa pergunta quando eu falo? A infância é o solo que pisamos durante toda a vida? Sim. Consegue entender? Que o adulto tá pisando direto naquilo que foi vivido lá na infância. Por isso que a gente vê muitos adultos parecendo uma criança. Só é grande, mas age como uma criança, sem responsabilidade, sem amadurecimento, sem aquele comprometimento. Porque são adultos com as crianças interior feridas. As sementes plantadas na infância germinam por toda a sua vida, sejam elas flores ou ervas daninhas. Então, se você teve boas memórias, vai ser flores. E as mal, vai ser uma erva daninha que você vai passar para sua família. Então, é muito importante a gente ressignificar. Enquanto ainda nós estamos no ventre materno, já começamos a sentir e experimentar emoções que influenciam o nosso ser. Estamos em psicoembriologia. Estudos de psicoembriologia mostram que uma gestação indesejada ou repleta de conflitos pode gerar um ambiente intrauterino de rejeição. Uma criança que não foi desejada naquele momento na família, ou uma adolescente, ou casada mesmo e não queria, aquela criança já vai sofrer feridas emocionais. Porque tudo que a mãe sente, a criança sente.
Então, essa psicoembriologia traz para nós o conhecimento que nós já tem traumas desde o útero da nossa mãe. Isso já nos sobrecarrega de maneira emocional antes mesmo de nós nascermos. Então, a gente já tem trauma desde nós morava no ventre da nossa mãe. Quando chegamos à infância, essa fase se torna o solo sobre o qual tudo é construído. E a verdade é a seguinte: a infância não fica só no passado. Ela nos acompanha a cada escolha. Medo e insegurança. Criança que se sente rejeitada pode crescer carente, vulnerável e relacionamento. Miriam, acho que está aberto o seu microfone. Acho que é de Elza também. Está aberto. Se puder puxar. É porque dá interfonia. Então, essa criança que foi rejeitada e foi humilhada e com muito trauma, ela cresce sendo rejeitada, pode crescer uma pessoa carente. Ela sente vulnerável a relacionamentos abusivos ou decisões equivocadas. Por exemplo, uma pessoa que cresce com essa carência, vamos dar um exemplo aqui de mulher, que cresce com essa carência, quando ela cresce, ela já tem tendência a arrumar namorados ou marido que vai prejudicar dela, vai abusar dela, e ela não consegue sair. Quantas mulheres apanha, é xingada e não consegue largar? Porque aquele xingamento, sem ela perceber, é alimento para a ferida dela. Porque ela já é carente, ela precisa se humilhar muito, e cada vez que ela se humilha, ela alimenta a ferida que ela tem. Por isso que as feridas emocionais que nós temos precisa ser curada. Por isso que quando tem pessoas que não dá certo em casamento, termina um relacionamento, arruma outro e arruma do mesmo jeito. E a certeza é, se aquela pessoa não buscar ajuda e ela não se curar, o próximo casamento vai repetir de novo. Porque o problema não é no outro, o problema é na gente. Nós é como se fosse um imã de geladeira. Aonde vai passando, vai grudando. Então, do jeito que nós vai puxando para nós aquilo que nós está precisando de alimento para alimentar nossas dores emocionais. Mas, gente, isso é inconsciente, isso é psicanálise, isso aí é coisa da nossa mente. Por isso é importante entender. Quantas meninas você conhece que se casaram? Tá rindo? Eu coloquei, só acredito mesmo, só mulher boa. Deixa eu terminar aqui, senão meu tempo vai terminar aqui. Agora nós se fala. Mas, quantas meninas você conhece que se casaram não por amor, mas para fugir de um lar disfuncional e acabaram presa em outro ciclo de dor? Pense em você agora. O que ainda carrega da sua infância? Olha a pergunta. O que você ainda está carregando da sua infância? Lembra-se das memórias culturais, afetivas e traumáticas citadas no capítulo anterior? Quais boas ou ruins ainda permanecem vivas dentro de você? Revisitar essas lembranças é como abrir uma mala velha, esquecida no fundo do armário. Você encontra coisas que nem sabia que estavam lá. Foram deixadas por outras pessoas, por exemplo, seus pais, os seus avós, os seus professores e amigos. Juliana, uma mulher de 34 anos, ela viveu algo assim. Ao procurar a terapia por não conseguir progredir na carreira, ela compreendeu como questão de passado que estava afetando a sua vida, apesar de ser qualificada e ter um bom histórico profissional. Juliana travava em entrevista para cargos mais altos. Durante a terapia, uma lembrança aparentemente insignificante veio à tona. E na infância, a sua mãe costumava dizer a ela: "Você é lenta, menina. Nunca dará conta de algo importante." E essas palavras ressoavam na mente de Juliana, sempre que ela deparava com um novo desafio. E durante o processo terapêutico, ela percebeu que havia internalizado a crença de que não era capaz. Por isso que ela não conseguia passar nas provas. Ela se sentia insegura, porque a voz da mãe dela estava lá. Você nunca vai fazer nada, você nunca vai conseguir. Você é muito lenta, você é devagar. É fácil pensar que as experiências da infância ficam para trás, mas a verdade é que elas continuam presentes. Não como lembranças superficiais, mas como fios invisíveis, que tecem a nossa identidade, o que sentimos e como nos relacionamos
com a sociedade. E é por isso que buscar autoconhecimento é importante. Reconhecer os nossos gatilhos emocionais e entender as suas origens e aprender a lidar com eles são passos cruciais para acolhermos nossas crianças interior, que ferida, reprimida, podada ou humilhada ainda grita dentro de nós e manifesta suas dores em nossas atitudes. Se nós voltássemos para a Bíblia, nós notaremos que ela nos ensina a esquecer das coisas que ficaram para trás, que é o passado, e avançar para as que estão adiante. Está lá em Filipenses 3:13. Ao mesmo tempo, ela nos aconselha a trazermos à memória o que pode nos dar a esperança. Lamentação 3:21. Ou seja, se precisamos discernir o que deve ser guardado no coração, nem todas as memórias precisam ser esquecidas. Algumas são fonte de esperança e aprendizado. Outras, porém, são como algemas. Tem algumas lembranças que são algemas. Nós mesmos fica lembrando todo dia, remoendo e paralisa a vida. Que nos prende a traumas, ressentimentos e tantas outras questões tóxicas. Aqui mais para baixo está falando, ó, em contrapartida, há lembranças que merecem ser resgatadas, pois têm o poder de renovar as nossas forças e nos fazer lembrar do nosso valor. São aquelas palavras de encorajamento que recebemos em momentos importantes. Essas é bom a gente lembrar, né? Com certeza, existem umas coisas guardadas em sua mente. Encontre essas lembranças e reviva tais momentos. Gestos de amor como caminhos de carinho de pai. Aqueles carinhos do seu pai, da sua mãe, isso é bom lembrar. Os abraços dos avós, a ajuda da professora na escola, ou a companhia dos seus amigos, um sorriso de um estranho. Essas memórias são como combustível para a nossa jornada e elas nos dão esperança mesmo em tempos difíceis. Acolher a nossa criança interior não é fácil. Muitas vezes isso significa reviver dores, encarar medos que reprimimos e lidar com emoções que preferimos esquecer. No entanto, é um processo transformador que começa com o reconhecimento de que muitas das nossas atitudes, comportamentos atuais são reflexos da experiência vivida lá na infância. Por exemplo, Marcos, um homem maduro, aparentemente bem-sucedido, tratava uma batalha interna constante. Suas explosões de raivas desproporcionais eram seguidas por longas semanas de isolamento, em especial após as brigas com a esposa. Durante a terapia, descobrimos que a sua infância havia sido marcada por um pai frio e severo. Olha só a história de Marco. Ele buscou terapia porque, ele estava nessa situação e lá descobriu que o pai de Marcos era frio e severo, que raramente demonstrava afeto e costumava só criticar o filho. Entre as lembranças mais dolorosas, uma frase ficou gravada na cabeça de Marcos: "Você nunca será nada." Uma criança ferida gritava dentro de Marcos toda vez que ele sentia a desaprovação de alguém. No fundo, ele ainda tentava provar para o pai. O pai já era falecido, mas Marcos ainda tentava provar que ele era alguém de valor. Com o tempo, ele começou a entender que não precisava mais dessa aprovação. E esse processo a levou a acolher a sua criança interior, oferecendo carinho e reconhecimento que ele nunca havia recebido. Hoje, Marcos é um homem mais tranquilo, consciente de seus gatilhos emocionais e mais presente em seu relacionamento. Ele compreendeu que a raiva que sentia não era direcionada aos outros, mas sim a uma reação à dor reprimida que carregava por anos. Carregar o passado é uma escolha, ressignificá-lo é um ato de libertação. Cada memória é uma semente plantada em nossa infância. Alguma floresce e nos fortalece, enquanto outra se torna erva daninha, que sufocamos no nosso crescimento. O desafio da vida adulta é justamente revisitar o jardim, identificar o que vale a pena regar, na sua vida, o que precisa ser arrancado da sua vida. É um processo difícil, mas é libertador. Afinal, as memórias podem ser um peso ou uma ponte. A escolha é sua. Lembre-se daquela situação nas quais você enfrentou algo difícil e saiu mais forte. Chegamos no final do capítulo 4. Agora tem essas páginas aqui desses exercícios, para quem tem o livro. Para quem não tem o livro, abaixa o PDF, imprime e você responda todas essas perguntas
Memória pode ser um peso, ó, memórias pode ser um peso ou uma ponte. A escolha é sua. O que você vai escolher? O que você vai escolher? Um peso, continuar carregando aquele peso, reclamando, achando, murmurando que a vida é difícil, ou você vai fazer dessa sua dificuldade uma ponte para você mudar a sua vida? Agora é com vocês. Abre o microfone, faça as minhas perguntas, faça a pergunta que você está com dúvida. Fala alguma coisa desses capítulos que eu li, que você lembrou lá da sua infância, mas fique à vontade. Ninguém é obrigado a falar se não querer. É só se querer, tá bom? Esses capítulos trazem muita recordação. Quando a gente vai lendo, não sei vocês, mas eu vou lembrando um monte de coisas da minha vida, da minha infância. Parece assim que vou revivendo um monte. Vocês estão me vendo? Não, Não. Eu fiz aqui. eu só estou te ouvindo, vendo não. Eu também, só tô vendo eu, não tô vendo ninguém mais. Eu tô aqui. Mas eu tô vendo a Elza, tô vendo a Você tá me vendo? Tô. Ó, de manhã também eu fiz isso, eu não via ninguém, vocês me via. Tiraram foto de mim, eu com um bicão. Tem alguma pergunta, Sandra, Miriam, Esa? Essa é a minha. E nós, quando era criança, nós não foi criada assim com as mães cuidando, mimando. Hoje eu entendo que muitas mulheres não é que nós não é feminina, nem é vaidosa, que nós não fomos ensinadas. Nós sempre era de chinelo, descalço, correndo no quintal, com medo da mãe. Hoje, as mães de hoje é diferente. Logo com 7, 8 anos, já leva para comprar um vestido, já leva para arrumar o cabelo, já fala para vestir shortinho debaixo da saia. Então a gente acaba indo. Exatamente. Naquele tempo a gente era criado junto com os montes de irmão. Muitas de nós faziam até serviço de homens. Exatamente. Nem podia reclamar, né? E nem presente. Igual assim, nem tem costume de ter festinha de aniversário, Natal, Ano Novo, Páscoa, nada. A criança era educada. Exatamente. E é um mecanismo de defesa que já cresce sendo forte demais, né? Não pode chorar, não pode reclamar. Não sabia o que era emoções, não sabia o que era sentimento. Então, Sueli, mas o que acontece? Por exemplo, eu não tive isso e eu gosto disso. Por quê? Você gosta do quê? Por exemplo, eu não tive assim, um lar, um Natal, com ceia, um presente. E eu gosto dessas coisas, sendo que eu não tive. Como é que fica isso? Porque cada pessoa é único. Então não significa porque você não teve que você não vai gostar. Às vezes é aí que gosta, porque se sente mal. Quando vê coisa nova, quando tudo que a gente não tem, quando a gente vê, a gente quer fazer, não quer? Eu não tive isso assim de família. E eu gosto com meus filhos, com as pessoas, gosto de lembrar. Sim, realmente. Que bom que você não ficou com trauma nessa parte, né, Miriam? E minha filha também, ela gosta de coisas que ninguém da família gosta. Exatamente. Ô, Sandra, você tem alguma pergunta dessas que você quer fazer? Não meramente uma pergunta, mas o que me chamou bem a atenção sobre esse exemplo de Marcos. Eu me encaixei nele. Às vezes eu tô assim, eu tô sob calma, sob controle, mas tem momentos que as coisas assim vai acontecendo e me dá aquele surto de nervoso, sabe? E aí tem vezes eu fico me perguntando, né, o porquê, você entendeu? Mas por quê? Hoje mesmo a minha menina tem uma porta de vidro aqui, ela foi e espendurou naquela porta de vidro. Naquele momento, assim, eu dei um grito, sabe? E fui pra cima dela. E eu não queria ter essa reação, entendeu? E outra coisa, às vezes também acontece alguma coisa, me estressa. Então, assim, que me encaixou aqui na história de Marcos. Sim. É porque esse grito que você deu
Foi no automático, não foi? Foi no automático. Exatamente. É no automático porque você já tá com aquilo já gravado na sua... Como que era na sua infância quando vocês erravam? O que seu pai e sua mãe, eles tinham paciência ou era bruto para resolver? Meu pai sempre foi bruto para resolver. Então, você aprendeu ser bruta também. Porque se seu pai e sua mãe... Vamos jogar, você falou seu pai, então, se seu pai lá na infância, toda vez que a Sandra caiu de bicicleta, a Sandra caiu da árvore, a Sandra errou, quebrou um prato, quebrou um copo, filhinha do pai, senta aqui, o papai vai limpar, não se preocupa, o papai compra outro. O que a Sandra ia entender? Pode errar, pode cair, pode quebrar, eu sou uma criança. Não, a Sandra entendeu que toda vez que errava, às vezes você nem contava, por medo de apanhar, não é verdade? Escondia. Porque a reação do seu pai era gritar, ou sacudir, ou vai pra lá, sei bater, lá, era bruta. Bater também, ele então, batia. Hoje, quando você viu sua filha fazendo não sei o que aí na porta, é automático. Aí depois você fala, mas não era pra me reagir assim. Então, significa que tá no inconsciente. Isso é trazer o solo da sua infância a vida inteira na vida adulta. Aí você tem que conversar. Quanto tempo é para nós esses costumes, às vezes, a gente tá em cura, né? Mas quanto tempo dura, Sueli? Demora, mas consegue. Nesse momento que ela viu, com certeza a Sandra se sentiu mal, porque ela gritou e depois até, não sei se ela chegou na filha e pediu desculpa, não sei. Mas caso ela vai lá na filha, desculpa a reação da mamãe, a mamãe gritou que não deveria, eu deveria ter vindo te ajudar, te acalmar, porque a criança já tá querendo ajuda. A gente, em vez de ajudar, esparrama mais ainda. Então, o que acontece? Você tem que abraçar você e falar, calma, Sandra, tá tudo bem, você pode errar, ela pode errar, você tá agindo assim, porque lá na infância também alguém fez assim com você. Mas da próxima vez, Sandra, você não precisa gritar assim, tá bom? O coração, você pode notar que o seu coração vai diminuindo, a sua afogança, que é o fôlego seu vai diminuindo. A sua criança interior ficou assim lá atrás, quando alguém gritou e te sacudiu ou berrou. Ela foi reagir da mesma maneira. Então, quando você fala com você acolhe essa criança interior, outro dia, quando acontecer qualquer outra coisa, ela vai entender que pode ficar calma. Mas enquanto nós não falar com ela, conversar com ela, ela nunca vai entender. E também eu converso... Oi? O Sueli, e também sobre no começo que a gente falou, quando vem muita pressão sobre mim, muita coisa, me dá estresse também, eu fico nervosa. Sim, porque lá o gatilho aciona. Lembra do gatilho? Que quando você é pressionada numa vida adulta, gente, se cair, eu vou mandar outro link para a gente terminar, ou se não tiver mais pergunta, a gente já termina. Lá na infância, quando você era pressionada quando era criança, o seu cérebro arrumou um mecanismo de defesa para você ficar aflita. É uma maneira de viver. Hoje você é adulta, com 30, 40 anos, e você age como uma criança, porque é uma criança assustada, que ainda não foi resolvida. É por isso que na terapia, ou nesses momentos que a gente está assim, a gente passa técnica e ferramenta para vocês conversar com as suas crianças. Nossa, Sueli, mas eu vou ver conversando? Sim, você vai viver conversando com a sua criança anterior, porque sua mãe já, não sei sua, mas a minha mãe já morreu, o meu pai já morreu. Como é que eles vão chegar aqui, deitar eu no colinho dele e falar, pode chorar, Sueli, mamãe não vai gritar, não vai mais acontecer isso. Então, quem é que vai ter que acalmar essa criança interior? Somos nós. Quando eu descobri isso na terapia, eu converso com a minha criança interior toda hora. Ô, Sueli, eu tive uma experiência com a Ana Júlia. A Ana Júlia é bagunceira. Só que de tanta gente ficar estudando sobre o que fala, a Ana Júlia é bagunceira. E ela não liga. Daí um dia eu falei assim para ela, parece fica na hora, daí eu fiquei, não deveria ter falado isso, porque parece que quanto mais eu falo, mais bagunçado, mais ela fica. Aí eu peguei até ela, me perdoa, mãe, ela desabou a chorar. E isso dói de mim, me chamar que eu sou forte. Exato. Assim, que ela estava sofrendo. E da criança interior, vem aquelas culpas.
Ah, você é culpada. A mãe sempre disse que eu fui a culpada do meu pai embora de casa. Aí um dia desse, eu disse, calma, amiga, calma. Você não teve culpa, nem Isso. calma. Você fez o que tinha que fazer, o que você pode estar fazendo, mas é necessário todo ser humano passar por alguma coisa. Não é culpa sua. Eu estou falando isso toda hora comigo, porque parece Exatamente. que vem aquela coisa, tá vendo? Isso aí foi culpa sua, porque lá atrás você permitiu. Eu respiro, isso não é culpa minha. Isso Exatamente. ela tem a história dela, ela tem o direito de viver, e porque às vezes não é ficar, a gente fica repassando. Sim, é uma cobrança que você. E quer ver quem tem filho, por exemplo? A minha filha mais nova, ela não gosta de festa. Então eu achei que quando ela ia fazer 15 anos, eu achei que ela ia querer uma festa de 15 anos. Mas, e quando chegou, não, ela não gosta disso. E eu ficava, mas como que essa menina não vai querer? Eu ficava triste, assim, como assim ela é diferente das outras? Eu que tinha sonho de ter uma festa de 15 anos, a Sueli que tinha um sonho. Aí eu queria que ela também tivesse. Mas a minha criança estava em falta e eu queria que a dela quisesse. Como assim você não vai querer? Entendeu? Então a gente transfere as nossas vontades para os nossos filhos. A gente cobra algo deles que eles não querem, mas é a nossa criança que está carente. Ei, gente, é tão gostoso isso. Eu amo tal de criança interior. Porque quando a gente descobre isso, a gente vai curando cada dia. Eu me esqueço, você fala assim, falar com a criança interior, que nem nesse momento que eu falei de nervoso, eu esqueço. Ah, Eu não então, consigo você lembrar. tem que pegar um hábito. É porque você está bem Mas distante da faz que nem sua. eu fiz, Sandra. Às vezes saiu no automático. Depois, ai, eu falei isso. Ai, Não daí precisa ser na hora, Sandra. Você pode ser Ah, depois. a gente fica. sim, entendi. Pode ser depois, porque daí quando você conversar com ela, Acalma ela. o seu inconsciente está escurinho lá nessa área, tá Uhum. tudo breu. Quando você leva clareza para ela, você vai falar, Sandra, eu sei que você reagiu assim, mas é porque você é acostumada, ensinaram isso para você. Só que agora eu cresci, eu sou adulta, eu tenho 40 e poucos anos, não sei sua idade. Eu cresci, eu vou te defender. Então você não precisa ficar nervosa nem aflita, porque nada vai acontecer com você. Eu tô aqui. E começa a falar. E aí ela vai acalmando, segurança, entendeu? Então, ontem foi eu. Depois que você foi embora daqui, Celi, aí eu comecei. Não, eu fiquei bem, né? Fiquei muito feliz, nossa, foi uma alegria. Aí depois entrou assim uma frieza dentro de mim, uma tristeza no meu coração. Parecia assim que tinha derramado um balde d'água gelada no coração. Toda hora vinha assim, sabe, aquela ansiedade assim, gelada dentro de mim. E eu ficava assim, mas meu Deus, por que será que eu estou sentindo isso? Isso não é normal. Como assim que parece que ia acontecer uma coisa, ou eu ia saber uma notícia, e fiquei em desespero, e eu ficava clamando a Deus para que aquilo saísse, e fazia oração, fiquei com isso acho que até umas 11 horas da noite, com aquela agonia. E aí eu comecei a pensar essa parte aí que você está falando, né? Eu acho que é a minha criança que está. Sim. Ou é o gatilho também, né? É Que gatilho. É porque gatilho. tem muita sequela, né? Dentro de mim, muita Exatamente. coisa do Exatamente. passado. Na verdade, às vezes é porque o horário, eu não vou citar nome nem nada, viu? Porque aqui tá gravado, vai para outros Sim. lugares, mas algo que você viveu naquelas horas à noite, o cérebro, quando chega aquela hora, é a hora que fala. O coração acelera, fica angustiado, é como se alguém ia chegar quebrando tudo, bagunçando, Isso. entendeu? O Pensei seu tudo isso aí. Exatamente. Por isso que você tem que conversar com a sua criança interior, falar para ela que já tá tudo bem, que não precisa ficar assim, que aconteceu algo lá no passado assim, mas agora já não tá mais acontecendo e tá tudo bem. Quando você fala, você ouve a sua voz, a sua mente é como uma esponja, traz aquele acolhimento, é como se alguém chegasse em você e desse conselho bom, e você mesmo te aconselhando. E ali você vai acalmando e você vai ficando em paz, leve, até adormece.
Porque o nosso cérebro, ele não está entendendo. Ah, aconteceu há 10 anos atrás. Não, para ele é agora. É muito bom sobre o cérebro. E que bom que deu tempo de a gente conversar. Ainda tem 4 minutos. Quiser perguntar alguma coisa, ainda vai dar tempo ainda. Ô, Sueli, lembra que eu falei que todo fevereiro acontece uma coisa? Lembro. Eu lembrei que foi nessa data que meu pai foi embora. Ai, Então, não acredito que você lembrou. Que maravilha! inteira, gente, quando chega fevereiro, parece que dá um troço em mim. Por exemplo, se eu, não, eu lembro que eu fiquei 3 anos tentando uma bolsa, fevereiro saía a listagem, eu não conseguia, daí vinha aquele transtorno de novo. Então foi a época que meu pai, eu lembro que meu pai sentou na mesa, olha, gente, eu e a mãe de vocês não vai dar mais certo, tô indo embora. Ah, justo esse mês de fevereiro. Ó, eu comecei a pensar desde Canaã, 3 anos, naquele caderno. Por isso que é bom ter um caderninho, Sim, caderninho da terapia. 3 anos consecutivos, parece que dá um tipo um surto em mim em fevereiro. Dá sim, um transbordamento, um pico de tristeza, de sim. angústia, pânico, uma coisa tão ruim que misericórdia. E olha que bom que seu cérebro e você conseguiu, porque daí você vai lá, ressignifica e você não passa mais a ter. Eu tive uma paciente que ela contava que todo dia, meio-dia, ela tinha uma angústia. Uma angústia, não sabia o que era, meio-dia. E aí ela não lembrava, não sabia, nós foi ouvindo a história, eu fui tentando pegar aqui, pegar ali. Quando foi, descobriu, ela perdeu o bebê dela de quase 9 meses nesse horário de meio-dia, no ventre dela. Morreu. E aí o corpo dela, toda vez quando dava meio-dia, era a hora que ela sofreu essa perca, né? Desse aborto, a criança morreu dentro do ventre. Então, olha só, para você ver, cada pessoa, o seu corpo guarda os sintomas, as emoções. Então, por isso é muito importante nós ter a ressignificação, porque daí a gente fez o tratamento com ela e ela, depois eu na outra terapia, nos próximos meses, eu perguntei, ela disse que não estava mais sentindo nada. Então, olha só, o inconsciente nosso guarda tudo, por isso é importante levar luz ao inconsciente. Eu acho que a Elza aconteceu de bater o dedo lá e saiu sem querer. E que bom, estou muito feliz com a presença de vocês aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida nos exercícios, vocês podem me mandar mensagem ou quiser perguntar lá no grupo mesmo de leitura, vocês podem perguntar, tá bom? Para vocês evoluir. Ô Sandra, marca um horário certinho e vai cair, tá? Deus abençoe Tá bom. grandemente Amém. vocês. Tchau. Beijo, tchau. Tchau, Deus abençoe. Amém.